Mano, olha que história maluca. Antony saiu de promessa da seleção, jogador caro, decisivo em jogo grande, para virar um símbolo de dúvida, desconfiança e frustração em pouquíssimo tempo. Teve problema fora de campo, teve desconvocação, teve fase horrorosa no Manchester United, teve ele mesmo admitido que a vida pessoal atrapalhou o futebol. Enquanto a seleção brasileira vivia também um dos momentos mais estranhos, sem identidade, sem medo nos adversários e sem o respeito lá fora. Aí no meio desse caos todo, o próprio Antony solta uma frase pesada, dizendo que a seleção tinha perdido o respeito, e muita gente achou exagero, mimimi ou desculpa. Corta a cena. Betis, ambiente leve, confiança voltando, futebol reaparecendo e convocação de novo. Ele disse que essa foi mais emocionante do que a primeira. Agora o papo já é Copa do Mundo 2026. Sonho, retomada e volta por cima. A questão não é emoção, porque isso todo mundo entende. A questão é simples e direta. Antony voltou a ser jogador de seleção ou isso é só uma boa história de redenção? É isso que a gente vai analisar agora. Antony vira um caso de estudo porque a queda dele não acontece por um motivo só. Ela acontece por acúmulo. Campo ruim, cabeça ruim, ambiente ruim, timing péssimo. Ele chega ao Manchester United como uma contratação caríssima, num clube completamente instável, trocando de treinador sem padrão de jogo, sem ideia clara de uso e com uma torcida totalmente impaciente. Jogador de drible vive de confiança, e confiança não sobrevive a um ambiente que cobra decisão a cada toque na bola. Antony começa a forçar a jogada, ficar previsível, perder repertório e virar alvo. Não é coincidência, é consequência. E ele mesmo admite depois que a vida pessoal atrapalhou o futebol, o que fecha o ciclo do colapso. Não tem como separar as coisas, bola reflete a cabeça. Aí vem o baque mais pesado, a desconvocação da seleção brasileira em meio à investigação. Independente do desfecho jurídico, o impacto esportivo é devastador. Some ciclo, perde continuidade, perde moral e vira ausência prolongada. E isso acontece no momento em que a própria seleção está perdida, sem identidade, sem medo no adversário, trocando ideais e discursos. Quando o Antony diz que a seleção perdeu o respeito, isso não é frase jogada ao vento, é leitura interna. É alguém dizendo que o peso da camisa não estava mais intimidando ninguém. Muita gente leu como desculpa, mas faz sentido quando você olha o contexto geral. Nesse cenário, a mudança para o Bet é menos transferência e mais resgate. Ambiente menor, cobrança menor, carinho maior e liberdade criativa. O Antony não reaprende a jogar futebol. Ele volta a confiar, e confiança destrava tudo. Drible volta a sair, decisão melhora, leitura de jogo fica mais leve. Isso recoloca o nome dele no radar e abre porta para uma convocação que ele mesmo define como mais emocionante do que a primeira, porque não é estreia, é sobrevivência. Um jogador que passou de promessa descartável e volta a ser opção. Só que a partir daqui, o debate muda completamente, porque agora não é mais sobre queda e retomada, é sobre disputa real por posição, e essa disputa hoje é a mais ingrata do elenco, a ponta direita. De um lado você tem o Rafinha, o jogador mais ponto frio, regular, intenso, acostumado a jogo grande, competitivo, com leitura tática forte e entrega defensiva altíssima. A Rafinha não é o mais plástico, mas é o mais confiável. Ele mesmo faz alertas públicas dizendo que a seleção não pode entrar em Copa achando que já ganhou alguma coisa. Isso mostra maturidade, liderança e entendimento do peso do momento. Para treinador, isso vale muito. Do outro lado, você tem o Estevão, talento geracional. Diferente, raro, aquele tipo de jogador que muda o jogo em 2 toques. Mas ainda informação. O próprio Ancelotti já deu bronca pública no excesso de elogios, não para diminuir, mas para proteger. O recado é claro, talento sem lapidação vira problema. O Estevão hoje é impacto, não sustentação. Ele entra em bagunça, mas ainda precisa aprender a jogar sem a bola, a lidar com o jogo travado, com pressão internacional e com um adversário que não dá espaço.
E no meio disso está o Antony, um jogador que não é mais promessa, mas também não é veterano. Já jogou Champions, já decidiu jogo grande, já sentiu pressão máxima e caiu. Isso pesa a favor e contra. A favor porque o Ancelotti gosta de jogador vivido, contra porque ele exige regularidade acima de tudo. E é aqui que entra a lógica do Ancelotti. Ele não monta time por hype, ele monta por função. Em jogo grande, jogo de Copa, jogo eliminatório, a tendência é confiar no Rafinha, pela disciplina tática, recomposição, leitura de espaço e segurança. O Rafinha entrega exatamente o que Ancelotti mais valoriza em momentos decisivos: previsibilidade positiva. O Antony entra como variável de contexto. Se ele estiver confiante, leve, jogando simples e sendo vertical, ele vira opção real, especialmente contra adversários que dão espaço e precisam ser atacados no 1 contra 1. Mas ele não vai ter liberdade total, se não mostrar compromisso coletivo. Isso é inegociável com o Ancelotti. Já o Estevão entra como impacto. Segundo tempo, jogo amarrado, adversário cansado, cenário de ruptura. Ele não carrega hoje a responsabilidade de titularidade em Copa, mas carrega algo quase tão valioso: imprevisibilidade. E isso, em torneio curto, pode decidir jogo. Então, a disputa não é quem é melhor, a disputa é quem serve melhor a cada cenário. Rafinha é segurança, Antony é retomada emocional com experiência e Estevão é explosão pura. O erro é achar que só um vai existir. Ancelotti não pensa assim, ele pensa em funções, não em nomes. A verdade é que o Antony voltou ao debate. Isso por si só já é enorme, considerando onde ele estava. Mas agora ele não briga contra o passado, ele briga contra concorrentes muito fortes e contra o próprio histórico recente. Se ele sustentar a regularidade, vira opção real. Se ele oscilar, perde espaço rápido. Em time de Ancelotti, a confiança ganha jogando bem e se perde rápido quando some. A história de Antony não é sobre cair, porque cair todo mundo cai no futebol. A diferença é o que você faz depois. Ele caiu em público, caiu caro, caiu no clube mais barulhento da Europa e caiu justamente quando a cabeça não estava no lugar. Isso pesa, mas também ensina. Hoje o Antony volta pedindo confiança no discurso. A disputa com Rafinha e Estevão deixa isso ainda mais claro. O ponto é que o Antony voltou ao debate e isso por si já é enorme considerando onde ele estava. Mas agora o teste é outro: sustentar o nível, repetir desempenho e não desaparecer quando a pressão voltar. Se ele conseguir isso, a Copa de 2026 deixa de ser um sonho e vira possibilidade real. Senão a história vira só mais um bom roteiro de redenção que parou no meio do caminho. E no futebol de seleção, especialmente em Copa do Mundo, ninguém vive de passado nem de promessa, vive de entrega no momento certo. E é exatamente aí que o Antony está sendo julgado agora.